Olá, pessoas! Bom, no que você é apegado? Qual que é o seu apego? O que é que você tem que você não consegue se livrar? É bacana a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente não consegue se livrar de algumas coisas, seja um objeto, seja uma atitude, seja um hábito, e a gente não consegue se livrar a isso. Seria como se a gente se apegasse a isso, como se a gente não pudesse viver sem. E a gente encontra uma satisfação muito grande por ter aquilo. Às vezes é uma obsessão, uma vontade de ter uma posse, né? Algo que a gente não se contenta em ver com outra pessoa. E aí nós queremos para nós. Existe a teoria do apego, que é um estudo feito por John Bowlby, com crianças depois da Segunda Guerra Mundial. Há esse apego e há uma relação entre o apego e os pais, né? Então as crianças criam esse apego, mas o apego que eu digo é algo diferente, é algo baseado naquilo que a gente não consegue dispor. Por que será que às vezes a gente fica tão apegado a alguma coisa e a gente não consegue dispor? Uma roupa, por exemplo, um objeto, um sapato, pode ser qualquer coisa. A gente se apega àquilo. O que ocorre é que a gente deposita nesse objeto alguma carga emocional. E da onde vem essa carga emocional? Depende muito de quem nos deu aquele objeto, depende muito da lembrança que esse objeto traz, né? E eu digo objeto, mas esse objeto, de uma forma psicanalítica, a gente pode relacionar com qualquer coisa, até mesmo com uma atitude, um hábito, né? E a gente se apega a isso, a gente deposita uma emoção. E essa emoção, lógico, sempre boa, né, faz com que a gente permaneça, né? Então, existe um valor sentimental que nós depositamos em todas as coisas, mas esse valor sentimental ele vai existir a partir do momento em que nos conecta com algo que realmente nós depositamos esse sentimento. Pode ser um sentimento de amor, pode ser um sentimento de felicidade, pode ser um sentimento de orgulho por algo conquistado, mas a gente sempre conecta uma emoção. E aí é difícil de dispor. Por isso que muitas vezes a gente acaba acumulando coisas. É muito difícil quando a gente tem que fazer uma limpeza geral. E aí é muito interessante também quando a gente pensa nas mudanças, naquilo que a gente conseguiu dispor, né? E muitas vezes quando a gente dispõe de algo, quando a gente desapega, né, esse dispor, com o tempo, ele vai se tornando mais brando, né? Aquela ruptura que existiu, aquele sentimento que existia, ele vai se desfazendo quando nós falamos de um objeto. Então, esse apego que nós temos, ele está muito relacionado ao amor, ao sentimento bom, à felicidade que nós depositamos em um objeto, que normalmente nós conectamos a alguém. Ou que muitas vezes, dependendo do objeto, nós desejamos ter esse objeto em nossa posse do que ver esse objeto com outra pessoa. Por isso que é tão difícil, às vezes, dispensar alguma coisa. E por isso que também é difícil a gente avaliar qual é o valor sentimental de cada coisa. Cada pessoa tem um valor sentimental por algo. Algo que para mim não tem valor, para outra pessoa pode ter um valor imenso. Por quê? Porque eu não depositei aquele sentimento de amor, sentimento de felicidade ou qualquer outro sentimento bom naquele objeto. O que será que aquele objeto representa para mim? E além disso, por que será que eu deposito tanto valor sentimental para esse objeto? Seja um presente, um brinquedo. Crianças têm essa questão do brinquedo.
E muitas crianças têm dificuldade de dispor dos seus brinquedos, salvo quando se tem uma troca por algo considerado melhor. E nós também agimos assim. Nós também damos o valor sentimental para as coisas que muitas vezes nós não entendemos por quê. Por que será que é tão difícil desapegar das nossas coisas? Por que será que é tão difícil a gente ver as nossas coisas com outras pessoas? De onde será que vem esse apego? Uma das respostas para esse apego é a construção que a gente fez quando criança sobre o que é bom e o que é ruim. Então nós aprendemos, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim. Estas são as primeiras reações que nós começamos a fazer. E a partir disso, nós começamos a atribuir esse sentimento para coisas, para objetos. Por isso que nós vemos crianças brigando por conta de brinquedos específicos e as duas querem. Uma que está com o objeto, ela chora porque ela não quer dispor. Há para ela um sentimento, que lógico, ela não sabe explicar, mas há um sentimento. A outra criança que quer pegar aquele objeto, ela lida com a posse, com aquilo que falta para ela. E é muito difícil ver aquele objeto que ela entende que é dela com outra criança. Quando nós chegamos na fase adulta, passamos por um processo muito similar, mas com outros objetos. Então, já pensou em desapegar de algumas coisas? E a mesma coisa vale para as nossas lembranças. Aquelas lembranças que estão ali, que ficam nos perturbando. Porque será que às vezes é tão difícil nos desapegarmos destas lembranças? A diferença entre lembrança e memória, segundo alguns autores, é que memória é simplesmente o fato. Lembrança é a memória conectada com uma emoção, com um sentimento. Por isso que às vezes a lembrança nos machuca, mas a memória é fria, ela não nos machuca. Então pense nisso. O que é que você precisa desapegar? Seja um objeto, seja uma lembrança. Quanto mais você aprender a desapegar dessas coisas, melhor você vai começar a lidar com as coisas novas, porque você vai desconectar esses sentimentos existentes aqui e vai conectar a outras coisas. Não é simples, não é fácil, mas é possível. E aí? Você vai se desapegar do quê? Essa é a dica de hoje. Um abraço e até a próxima.